Eu já vou falar quanto que eu gastei nessa viagem para a China para não enrolar. Para não te enrolar, eu já vou falar quanto eu gastei nessa viagem para a China que eu fiz em 2025, do dia 22 de outubro, que foi quando eu cheguei lá, até o dia 11 de novembro, que foi o dia que eu saí de lá, em 3 cotações diferentes, em 2.215 dólares e 86 cents, 2.500 yuan e o valor em reais que foi só para a passagem de avião que eu voei pela British Airways, que eu gastei 6.800 aproximadamente. Para cima. Contando que no dia final, que seria o 21º dia, eu não tive gasto nenhum além do gasto para ir até o aeroporto. Então 20 dias de viagem e os valores estão aí. Tem um detalhe que eu vou explicar nesse vídeo aqui que talvez interesse a você se você está pensando em viajar para a China ou se você só tem curiosidade para saber quanto que se gasta numa viagem para a China. Eu vou falar sobre esse detalhe durante o vídeo, então espero que você continue assistindo. Mas se para você isso bastou, eu espero que você pelo menos deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva para os próximos vídeos. Bem-vindo ao Tom Fala das Coisas, o canal onde eu, Tom, falo das coisas, e eu tô tão mal acostumado que essa é a segunda vez que eu tô gravando essa caralha de vídeo, porque na primeira eu gravei tudo sem um microfone ligado, cara. Ficou uma bosta, o áudio ficou todo cagado. E eu prezo pela qualidade do canal, então eu tô gravando mais uma vez. De qualquer forma, seja muito bem-vindo você ao Tom Fala das Coisas, o canal onde eu, Tom, falo das coisas, qualquer coisa. Vamos começar. Primeiro, eu fui pra China com 2.300 dólares. Eu comprei esses dólares na minha conta global da C6, que eu já tinha há alguns anos. Eu, na hora, pensei que seria a melhor forma de viajar para lá. Conforme a pesquisa foi rolando antes da minha viagem, eu fiquei com uma certa sensação de que não era vantajoso. E eu falei, bom, vou guardar os dólares e vou comprar yuan. Então eu abri uma conta global só na moeda chinesa. Se você gasta pela conta internacional da C6 em dólar, porque você pode abrir uma conta internacional na C6, seja em dólar ou em euro. Só que se você gasta em dólar num país cuja moeda não é o dólar, você acaba pagando uma taxa além da conversão. Então você acaba meio que pagando duas vezes essas taxas de IOF. Não entendo muito disso. Foi o que me disseram, porque aí você já paga o IOF no momento em que você compra esses dólares, porque o cartão funciona como débito, e aí você não precisa gastar mais uma vez. No caso da China, eu vi que tinha umas taxas. Sinceramente, nem sei se essas taxas foram altas o suficiente para influenciarem nesse tipo de coisa, mas você que é uma pessoa um pouco mais organizada do que eu, faz planilha dos gastos, inclusive peço desculpas porque neste vídeo aqui eu não tenho intenção alguma de mostrar gráficos, tabelas, não sei nem mexer no Excel. Também não sou organizado a esse nível para fazer uma lista de despesas em comida, acomodação, transporte e etc. Mas eu vou falar mais ou menos a minha experiência lá na China com esses gastos que eu tive. Eu acho que eu gastei até menos do que eu esperava gastar. Eu faço uma viagem de um conforto intermediário. Eu fico em hostel, onde eu divido o quarto com outras 7 pessoas, você dorme em beliche, tem gente que não gosta. Então você vai acabar gastando mais, se você é esse tipo de pessoa. Para ele, esse mínimo do conforto é um quarto com um banheiro próprio, uma cama de casal. Cada um viaja da forma que melhor entende. Você tá tirando férias, a viagem pode ser cansativa, você pode voltar de uma viagem querendo descansar, mas no fim das contas, uma viagem não é um trabalho. Em relação aos gastos, o que eu posso adiantar? Estes valores aí incluem uma câmera que eu comprei só para documentar, para registrar a viagem toda, a Osmo Pocket 3. Mas se você não vai para a China com a intenção de comprar um equipamento eletrônico deste valor, que é meio específico... Porra, vou comprar uma câmera. Tinha gente lá comprando violão, guitarra, essas coisas. Muitas vezes eu acho que as pessoas que vão para a China já vão com essa intenção também. Mas aquilo também faz parte do propósito da sua viagem. Então ela entra no orçamento, mas também não entra. Varia de pessoa para pessoa. Esse detalhe, que foi um dos detalhes que eu mencionei no início do vídeo, eu comprei também, junto da câmera,
um cartão de memória de 512 GB que não foi barato e eu não tinha micro SD para filmar. Inclusive, depois eu tive que comprar um outro cartão. Desovei 1.000 yuan em espécie na compra da câmera. E aí eu completei com os dólares. A câmera me custou $449 e alguns centavos. Então, se você for viajar sem comprar uma câmera Osmo Pocket 3, como eu fiz, você talvez gaste $1.766,15, além dos 500 yuan em espécie, já que 1.000 eu gastei na câmera, mais 1.000 yuan na conta global e o valor da passagem que não se alterou. Por que eu já desovei 1.000 yuan em espécie? Atualmente, na China, a maior parte das transações monetárias são feitas pelos dois aplicativos principais, o Alipay e o WeChat. Aliás, se você pensa em viajar para a China, saiba que você vai precisar baixar esses dois aplicativos, você vai precisar cadastrar o seu passaporte lá, vai colocar o seu cartão, ele vai ler um QR Code do seu celular e você vai fazer a transação, quase como um Pix, só que o Pix deles. No WeChat, eu só adicionei o cartão da conta global em yuan. E no Alipay, eu adicionei os dois. Metrô, por exemplo, eu coloquei até quase o final da viagem o cartão em yuan. Porque uma hora eu passei e eu falei... Pô, o metrô é uma coisa que eu vou usar pra caralho. Então, como vai acontecer diversas vezes, eu não sabia se essa taxa era proporcional ao valor ou se era um valor fixo recorrente para cada transação. Eu preferi colocar o metrô no cartão que estava com os valores em yuan. Aliás, em transporte vai depender de quantas cidades você tem a intenção de conhecer. Eu fui para 6 cidades, poderia ter ido para 5. Em uma cidade eu me arrependi de ter ido. Depois, mais para frente, nos meus próximos vídeos, aliás, mais uma vez fica a sugestão para vocês me seguirem, para vocês não perderem esses próximos vídeos, mas nos próximos vídeos eu falo sobre a viagem especificamente. Enfim, eu já tô falando mais do canal do que eu deveria estar falando, que é justamente sobre os gastos. Fui em 5 cidades da China: Xangai, Zhangjiajie, Chengdu, Xi'an e Pequim. Os chineses têm uma parada muito curiosa com souvenirs, porque os próprios chineses viajam bastante pelo próprio país, depois de aposentados, provavelmente, porque a gente só encontra pessoas mais velhas e eles gostam de souvenir. Aliás, isso é uma coisa que eu não esperava gastar tanto. Eles têm souvenirs muito bonitinhos, mas eles não são tão baratos. Eu não esperava gastar, por exemplo, 40 yuan num imã de geladeira. Tinha imã de geladeira de 65 yuan. E aí, para um europeu, a conversão para eles é tranquila. Tem esse ditado que meu pai sempre me falou, que é: quem converte não se diverte. Só que esse ditado só se aplica se você está viajando para um lugar onde a sua moeda é mais desvalorizada do que a do país que você está visitando. Então, se você está na Europa, porque você vai estar pagando 6 euros às vezes num café, e aí você vai converter e você vai falar: caralho, tô gastando mais de 40 reais na porra de um café. Aí você não vai querer, aí você não vai se divertir. No caso da China, quem converte se diverte sim, principalmente se você está viajando em dólar, né? E lá eles têm essa parada, porque eles têm muito turista europeu e eles fazem a precificação de muita coisa pensando nesse pessoal, porque você não vê chineses consumindo certas coisas. Tem muitos cafés na China. É aquele café americano fraco pra caralho, de um copo do tamanho de um copo Stanley, que nem um Starbucks. Para preços brasileiros, talvez até sejam meio condizentes. Eu não pago aqui por isso. E eu não via isso dos chineses. Então quem eu via nessas cafeterias mais caras eram os estrangeiros. E aí eu imagino que a China faça essa precificação pensando neles. Estão cobrando 35 yuan. É 8 yuan, mais ou menos, para cada euro. Você pega 32 yuan, vai dar 4 euros. Pro europeu ele fala: nossa, tá ótimo, um café por 4 euros pra mim tá ótimo. Tinha Five Guys em Xangai. 75 yuan só pelo hambúrguer, mais 25 pela batata, mais 20 pelo refrigerante. Ao todo você vai gastar 120 yuan, é mais ou menos uns 20 dólares, que é o preço que se paga no Five Guys no exterior, num hambúrguer com refrigerante e batata frita. O chinês vai acabar pagando o preço que o europeu tá pagando também,
mas o preço é pensado no turista, principalmente no turista europeu. E aí eu vou dar um exemplo, mas isso é um dos passeios, então você não tem muita escapatória. O maior dos passeios de Xi'an é o museu com o exército de terracota, mas outros passeios incluem uma muralha. Sinceramente, não sabia que eles iriam cobrar 54 yuan para você subir nessa muralha. Antes de eu chegar em Xi'an, eu passei por Chengdu, onde você tem o Santuário dos Pandas. O Santuário dos Pandas é um lugar onde exige muito investimento. Um lugar como esse cobrava 55 yuan. Daí você vai para uma outra cidade onde o passeio é andar em cima de uma muralha e você se sente meio otário de pagar 54. Lógico que cada um tem a sua prioridade. Talvez isso para você seja a coisa mais interessante a se fazer e para você esse valor seja barato, mas para mim não foi. Então eu imaginei que seria um lugar grátis, que você subia uma escada e você andava pela muralha. Nessa muralha você podia alugar uma bicicleta e você poderia dar a volta na muralha de bicicleta. Em todas as cidades eles disponibilizam de bicicletas que você só precisa ler um QR Code pelo aplicativo de pagamento e aí você aluga a bicicleta por 1 yuan e 50. Eu achei que seria essa bicicleta e não foi o caso. Era uma outra bicicleta. Essa bicicleta custava 45 yuan. Não vou ser otário e gastar 99 yuan ao todo num passeio que eu pensava que seria no máximo 30. Se você pegar 45 yuan e converter para euro ou para dólar, você vai gastar uns 6 euros por aí. E eu acho que o europeu considera 6 euros muito pouco para fazer um passeio. Tanto que você via só europeu andando de bicicleta em cima da muralha. Você não via chinês fazendo esse passeio aí. Tem o problema da comunicação. E esse problema pode acarretar em despesas não esperadas. Acho que essa é a forma melhor de se dizer. Paguei a entrada do Parque Nacional de Zhangjiajie, que vale por 4 dias, e aí eu pensei, Porra, eu vou subir pelo teleférico que eles têm, aí eu pago pra subir pelo teleférico, que é pago à parte, vou passear pelo parque e vou descer pelo elevador. E pago o elevador também, que é pago à parte, e depois eu saio do parque. fui seguindo a boiada até a hora que eu cheguei no teleférico. Então eu paguei o teleférico e subi. Lá em cima, eu não consegui andar para descer. Até agora, todo mundo que eu falei me garantiu que tem uma forma de sair do parque sem gastar com o teleférico para descer. E eu acredito nisso. Se você só pudesse descer pagando também, eu imagino que a bilheteria iria cobrar o valor da ida e da volta. Se não você fica lá em cima, é lógico que eles iriam cobrar então para você subir e descer. Aí eles podem cobrar o dobro também, não teria problema. Mas aí você paga para subir e para descer. Mesmo com o tradutor, ela não estava entendendo. Aí ela ficava falando. You pay to go down. E eu falava. I paid to go up. E eu falava paid no passado, mas eu acho que esse tipo de comunicação na hora você fala I paid to go up. ela tava entendendo como I pay to go up. E aí ela falava You don't pay to go up, you pay to go down. porque não tem como subir mais. Eu falava, eu paguei, caralho, eu paguei. Acho que essa foi a maior discussão, inclusive, que eu tive na China. Cara, são 3 horas da tarde, o parque fecha às 5, eu preciso sair daqui. Eu não faço a menor ideia de como eu saio daqui. Não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas a localização é muito confusa em vários lugares. Aparentemente tinha uma trilha bem longa para eu chegar até a saída. Só que era 3 horas da tarde e o parque fechava às 5. Eu não queria correr o risco. Para você ter essa tranquilidade, você acaba pagando, mas aí você pelo menos fala: Pronto, ufa. Não estou perdido, estou indo pro meu hotel, estou tranquilo. Pronto. Esse tipo de tranquilidade não tem preço. No meu caso teve. Foi o preço para pagar o teleférico e descer. Então foi isso. Eu paguei o teleférico para subir, não tive intenção alguma de pagar para descer, mas eu paguei. Você não consegue se comunicar direito às vezes e falar, cara, aonde que eu vou para pegar esse busão? O seu último recurso é gastar um pouco mais com um táxi, porque pelo menos esse táxi você pode pedir pelo aplicativo que você baixou. Fora isso daí, tem outras despesas. Você vai viajar de trem, você vai viajar de avião para os outros lugares que você for visitar. Eu gastei muito dinheiro viajando de trem para todas as cidades. Eu viajei mais de 4.000 quilômetros ao todo, fazendo a volta toda de Xangai para Zhangjiajie, Para Chengdu, para Xi'an, para Pequim e
de volta pra Xangai. E as passagens custavam 40, 50 dólares ou 400 yuan, algumas passagens. Vendo os extratos aqui, tive um estorno e isso pelo menos funciona muito bem lá. O Alipay já te devolve o dinheiro na hora. Eu não precisei, pelo menos em nenhum momento lá na China, reclamar para devolver uma compra. Eu cheguei a comprar um videogame que na hora eu achei que era do Switch 2. Eu comprei o Zelda 2, comprei pro Switch 1. Puta merda, cara, comprei o videogame errado. Não saí nem da loja. Então eu fui lá e devolvi. Eles fizeram o refund na mesma hora, aí demora um pouco mais para cair na sua conta de volta, mas aí depende do seu banco. Teve uma outra coisa, eu gastei 273 dólares com um relógio. Dos 1.766 dólares que eu gastei nessa viagem, você pode abater também o valor do relógio, da mesma maneira que eu abati da câmera, vão te sobrar 1.493 dólares e 16 cents. Ou seja, você pode viajar tranquilamente com 1.500 dólares, mais 1.500 yuan e os 6.800 reais da passagem. É lógico, nos últimos dias em Xangai, eu extravasei, sendo bem sincero, tinha me sobrado uns 600 dólares. Aí eu gastei esses 273 num relógio. Foi o relógio mais caro que eu já paguei na minha vida. Tem muito brinquedinho aqui que talvez vocês não consigam ver. Você não precisa comprar. Você quer fazer uma viagem econômica, você não vai comprar esse brinquedinho aí de 30 yuan. Você não vai comprar aquele brinquedo de Labubu que eu comprei. Então assim, tem muita coisa que você não precisa gastar, que tá incluso nesse valor aí. Eu fui na Uniqlo, uma loja de roupa, gastei uns 80 dólares lá. Você vai comprar roupa? Eu já fui com isso em mente. Eu tô falando de um monte de despesa que você, se for viajar pra China, talvez não tenha. E eu vou falar muito mais sobre essa viagem nos próximos vídeos, então fica mais uma vez a sugestão para você se inscrever e não perder esses vídeos. Mas sei lá, eu acho importante falar primeiro do orçamento, para que também não fique um negócio assim, tipo, Caralho, que viagem incrível, hein? Só que gastou uma puta fortuna. não, eu quero ser transparente em relação a isso. Talvez você considere mesmo uma fortuna. Não é barato. Viajar para o exterior nunca é barato. Dentro da minha realidade, eu realmente esperava que eu fosse gastar um pouco mais. E eu sei que eu sou pão duro com muita coisa, e aí com outras coisas eu não sou. Eu tenho essas minhas prioridades. Você pode ter as suas. Eu não me importo em dormir em lugares mais baratos. Eu gastei 6 dólares em um dos hotéis que eu fiquei. Não era um hotel, era um hostel. Eu dividi o quarto com outras 10 pessoas, 11 pessoas, eu acho que eram 12. Não tive nenhum problema com isso. Gastei 6 dólares nesse hostel. Você não vê preços assim em hostels no Brasil. Se o dólar tivesse 6 reais, você ia gastar 36 reais numa acomodação. Eu não vejo valores assim aqui no Brasil. 36 reais para você passar uma noite num lugar, num hostel que ainda te oferece, sei lá, uma área comum para você socializar com o pessoal. Não era só, tipo, um quarto minúsculo. E tudo varia. Na cidade seguinte, eu cheguei num hostel que me cobrou 5 dólares por noite. Só que esse eu entrei, vi o absurdo que era, achei um horror. Por $1 a menos, a qualidade caiu pra caralho. Aí eu cancelei minha reserva, perdi 5 dólares da primeira noite, que não dava pra cancelar. E aí eu fui e fiquei num lugar que eu acabei gastando um pouco mais. Tinha dado 25 quilômetros no dia anterior. Eu tô cansado de andar pra caralho. Eu quero dormir num lugar confortável. Eu quero dormir numa cama de casal. Eu quero dormir num quarto que tenha televisão. Eu quero dormir num quarto que tenha um próprio banheiro, pra eu poder tomar um banho sossegado. Então eu acabei optando por um lugar mais caro e nem foi tão caro assim. Eu gastei 100 yuan. 100 yuan é 75 reais, cara. Tá ótimo pra mim isso daí. Tem cidades mais caras. Pequim é a cidade mais cara que eu visitei na China, cara. As despesas vão variar. Comida, no geral, lá é muito barato. Se você comer nos lugares que eu comi, você vai gastar uns 25 yuan por refeição. Esses valores que eu apresentei para vocês é para vocês terem uma base. E aí vocês avaliam se isso foi pouco, se isso foi muito ou se está dentro do seu orçamento. No meu último dia de viagem eu saí muito cedo, então eu considero que foram 20 dias de viagem. Estes foram os custos dessa viagem por dia. Você vai viajar por 2 semanas para lá, que é o quanto que você pode tirar de férias. Considera fazer esse valor aí vezes 15 ou vezes 16, 17. Não sei quantos dias você vai viajar por um mês? Faz vezes 30. Espero que você se sinta à vontade de comentar aqui o que você achou desses valores e desse vídeo também. Espero que você confira os outros vídeos. Eu falo de absolutamente qualquer assunto aqui. Espero que você se inscreva, que me ajuda demais. Eu comecei há menos de um ano esse canal de opinião.
não tenho nem 300 inscritos, enquanto no meu Instagram eu tenho mais de 27 mil e no meu TikTok eu tenho mais de 80 mil. Se você tiver interesse em conhecer essas redes sociais, o conteúdo lá é completamente diferente, nem preciso falar mais isso, mas o arroba tá aí na tela. E eu espero que você fique aqui para os meus próximos vídeos e para as minhas próximas viagens também. Até mais.